Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos então para mais um vídeo da nossa disciplina Recuperação Judicial e Falência no sistema EAD. Eu evidentemente não estou aparecendo no vídeo, né? Porque eu estou mostrando para vocês o esquema que eu fiz para que a gente possa trabalhar justamente o procedimento judicial da recuperação judicial. Então, na frente de vocês, eu procurei esquematizar todo o processo de recuperação judicial, certo? Aqui engloba praticamente todas as fases, todos os atos que vão fazer parte da fase que nós chamamos de fase deliberativa da recuperação judicial. E aqui até já coloquei um pedacinho da fase de execução da recuperação judicial, mas essa vai ser o objeto da nossa aula 4. Na aula 3 nós vamos trabalhar a fase deliberativa, certo? Eu não estou saindo no vídeo por enquanto, porque eu sei que se eu conheço bem meus alunos, alguns deles, uma boa parte deles, devem tentar estar copiando tudo isso que eu coloquei aqui, tá? Então, se você quiser copiar, dá um pause aí no vídeo e coloque todas essas informações aí no seu caderno, tá? Se você não quiser copiar, quiser só acompanhar a explicação, a partir de agora eu vou trabalhar esse monte de quadrinho aqui, né? A moda agora são livros, são aulas esquematizadas, né? Então eu tentei fazer algo parecido aqui com vocês, certo? Bom, no vídeo passado eu falei para vocês que quando o advogado, quando o devedor, ele propõe a recuperação judicial através de uma petição inicial, se o juiz verificar que ela está correta, se o juiz verificar que ela preenche os artigos 319 e 51 e os seus requisitos, o juiz vai proferir o chamado despacho de processamento, que é onde o juiz autoriza o início da ação de recuperação judicial, certo? Quando o juiz ele dá o despacho de processamento, a gente viu na aula passada que ele nomeou o administrador judicial, que ele publica uma relação de credores, né? Coloquei ali, né? Nesse momento começa a chamada fase de deliberação. Então nós vamos voltar lá, vamos lá para o cantinho de cima, que é onde a gente vai continuar o nosso raciocínio, certo? Então vamos lá. Aqui é a petição inicial. O devedor ingressa com a sua petição inicial e se o juiz vê que está tudo certo, o juiz dá o despacho de processamento. Quando o juiz dá o despacho de processamento, é como se o processo se abrisse em duas frentes. A partir do momento em que o juiz dá o despacho de processamento, começa uma fase do processo para o devedor, começa uma fase do processo para os credores. Lá na frente eles vão se unir novamente, tá? Mas no primeiro momento são abertas duas frentes. Para o devedor, o que começa? Quando o juiz der o despacho, proferiu o chamado despacho de processamento, abre-se para o devedor uma obrigação que é o de apresentar o plano de recuperação judicial, tá? Então em azul aqui estão as fases para o devedor. Ele vai ter 60 dias improrrogáveis, tá? Contado da publicação do despacho de processamento para apresentar o seu plano de recuperação judicial. É nesse plano que o devedor vai explicar como é que ele vai pagar as dívidas dele, tá? É como ele pretende pagar as dívidas dele, quais são os reparcelamentos, em quantas vezes ele quer pagar essas dívidas, se ele quer vender um estabelecimento, algum bem da sociedade empresarial ou do empresário, qual bem ele quer vender, por quanto, como é que ele vai repartir esse dinheiro. Então tudo isso ele tem que colocar aqui no plano de recuperação judicial. Ele vai ter um prazo de 60 dias para isso, é prazo improrrogável. Se ele perder esse prazo, ele está lascado, certo? Enquanto ele tem os 60 dias para apresentar o plano de recuperação, certo? Essa é uma via
que se abriu para o devedor, para os credores abriu outra via. Então o processo vai seguir por outro rumo também. Quando o juiz proferiu o despacho de processamento, eu falei para vocês que o juiz, e se eu não falei, eu vou falar agora, o juiz vai mandar publicar um edital. Esse edital, ele vai conter todas as informações que estão presentes na petição inicial. Então esse edital aqui é meio que um resumo da petição inicial. Vai falar que a empresa X está pleiteando recuperação judicial, as causas de forma abreviada, por que ela está pedindo recuperação judicial, e o principal, ela vai dizer quem são os credores. Quem são os credores? Porque vocês vão lembrar que aqui na petição inicial, quando o devedor ingressou com o pedido de recuperação, ele disse quem eram os devedores, onde eles se encontram, qual é o tipo de dívida, qual o valor da dívida. Então essa relação de credores, ela estará presente aqui no edital. E aí o que o juiz vai fazer? O juiz vai chamar esses credores para o processo, ele vai chamar os credores para o processo. E vai dizer o seguinte: olha, vocês têm 15 dias para poder fazer o que nós chamamos de habilitação de crédito. Essa regrinha, ela está lá no artigo 7º, parágrafo 1º e no artigo 9º da Lei 11.101, certo? Então, publicou o edital, eles terão 15 dias para ir até o processo e se habilitarem, tá? Como é que é feita essa habilitação? O credor vai, através de uma petição, claro, ele vai dizer, sou fulano de tal, vai dirigir uma petição para o juiz, falando que ele é fulano de tal, que ele realmente é credor da empresa tal. Ele vai também trazer provas que ele realmente é um credor do devedor, né? Então ele vai trazer cópias que demonstram que ele realmente é devedor. E ele vai apresentar uma planilha de cálculo dizendo, olha, eu sou credor do devedor, está aqui a prova, minha prova é essa, e o valor da dívida atualizado até o momento do despacho de processamento, do início do processo, é tanto. Então, todos eles vão ter que fazer isso. Eles terão, repito, 15 dias para isso. Tá? Eles têm 15 dias para habilitar. Publicou o edital, abre-se o prazo de 15 dias para eles. Beleza. Terminou a habilitação de créditos. Todas essas habilitações, elas vão para o administrador judicial. O administrador judicial vai pegar todas essas habilitações de crédito e vai conferir uma por uma. Porque quando o administrador judicial for nomeado pelo juiz, ele vai para a empresa, vai pegar todos os livros fiscais da empresa, os livros de notas, os livros contábeis, e ele vai tentar ver realmente como é que está a situação empresarial e vai realmente conferir se aquelas pessoas que o devedor disse que realmente deve são essas. Então, o que o administrador judicial vai fazer aqui é comparar os documentos que tem na empresa com as informações trazidas pelos credores. Então, ele vai meio que comparar, vendo se realmente existe aquele crédito ou não, certo? Então, o administrador judicial vai analisar essas habilitações, vai estudá-las, ver se elas estão legais, se elas realmente correspondem à verdade, se elas realmente batem com aquelas informações prestadas pelo devedor. E aí, 45 dias depois, esse administrador divulga a relação dos credores, certo? Então, vamos recapitular. Saiu o edital. Qual é o prazo para os credores habilitarem? 15 dias. Passou esses 15 dias, começa um prazo de 45 para que o administrador judicial faça a relação dos credores. Essa relação dos credores acontece após o administrador judicial estudar essas habilitações e dizer realmente quem é que é credor, quem não é, se realmente aquele credor é um credor trabalhista, se ele é um credor quirografário, se ele é um credor com garantia real, se ele é um credor microempresário, ou um empresário de pequeno porte. Então ele vai analisar essas dívidas e vai soltar uma relação, certo? Essa primeira relação que o administrador judicial publicar, nós chamamos de relação de credores. Ok, sai lá a relação de credores. E aí, vamos imaginar que o administrador judicial diga assim, olha, o Joaquim,
O Joaquim, ele habilitou o crédito dele, e o Joaquim realmente ele é um credor do devedor, é uma dívida no valor de R$100.000, de uma garantia real, exemplo. Aí a Maria, depois que ela observa a relação dos credores, ela fala assim, opa, para aí, o Joaquim não é credor não, essa dívida que o devedor tem com o Joaquim já foi paga, ou essa dívida que o devedor tem com o Joaquim não é uma garantia real, é uma garantia, ele é um crédito quirografário. Então, aqui é aquela fase onde os credores podem impugnar um ao outro. Às vezes eu não concordo que determinada pessoa seja credor, ou às vezes alguém não concorda que eu seja credor. Então os credores eles podem impugnar seus créditos entre si. E qual é a vantagem disso? Se eu consigo tirar um credor dessa relação aqui, qual que é a vantagem? É uma pessoa a menos para receber, né? É uma pessoa a menos para receber, vai sobrar mais dinheiro, né? Vai ser mais fácil. Então, pode acontecer, por exemplo, uma pessoa tentar se habilitar como credor sem ela ser credora. Imagine que lá eu falsifique um cheque, eu falsifique uma nota promissória e tento ingressar aqui como credor. Eu sou um espertalhão, eu quero entrar nisso aqui também. Ou às vezes o meu crédito já foi pago e eu dou uma de Joãozinho sem braço e pá, quero entrar. Nesse momento os outros credores podem tentar retirar do processo essas pessoas que realmente não fazem parte. Para isso elas vão apresentar o que nós chamamos de impugnações, tá? Vamos chamar de impugnações. Qual é o prazo para você impugnar? 10 dias. Você tem 10 dias para impugnar a relação de credores. Então a Maria entra lá, olha, o Joaquim não é credor, essa dívida já foi paga, e está aqui minhas provas. E ela vai lá e prova, ou apresenta sua prova falando que o Joaquim não é credor. Ok? Ela apresentou lá a impugnação dela. Quando ela apresentou a impugnação dela, o Joaquim vai ter a oportunidade de contestar e falar, Maria, você está doida. O devedor não me pagou não. O que você está dizendo que o devedor me pagou é outra coisa, não tem nada a ver com isso aqui. O devedor não me pagou e está aqui a prova que ele não me pagou. O Joaquim vai ter a oportunidade de contestar. Quanto tempo o Joaquim vai contestar? 5 dias. 5 dias que o Joaquim vai ter para contestar. Ok? Beleza, o Joaquim contestou. E aí? Abre-se um prazo também de 5 dias para que o comitê de credores e o próprio credor se manifeste a respeito da habilitação de créditos e também da impugnação apresentada. Então, o devedor, gente, eu coloquei credor aqui, eu devo estar maluco, não é credor não, mas isso aqui é devedor, quem manifesta aqui é o devedor. O professor está doido, tá? Consertem aí no caderno de vocês. Quando vocês consertam aí, algum de vocês pode estar pensando, mas de onde que o João está tirando esse tanto de informação? Essas informações elas estão presentes do artigo 7º até o artigo 18, tá, da Lei 11.101, tá? Vocês vão lembrar que eu meio que pulei esses artigos lá nas nossas primeiras aulas. Aí não sei se alguém vai recordar que eu falei, calma que eu vou voltar nesses artigos, tá? Pois é, estou voltando. Então tudo isso que eu estou falando está no artigo 7º, artigo 8º, 9º, vamos até o 18, tá? Eu vou fazer um resumão para a gente dar uma agilizada, ok? Já consertou aí? Já trocou o credor com o devedor? Beleza, valeu. O comitê de credores, se existir, e o devedor vão poder se manifestar sobre essa habilitação e sobre essa impugnação, dizendo, olha, realmente o Joaquim não deveria ter habilitado seu crédito, ele já foi pago. Ou de repente eles dizem, olha, o crédito Joaquim realmente ele tem consistência, a Maria está doida, não tem nada a ver, a Maria está maluca, ela não está dizendo coisa com coisa. Beleza, eles se manifestaram. Quem é o último a se manifestar aqui? O administrador judicial. Ele vai emitir um parecer sobre toda essa situação aqui, sobre a impugnação apresentada, sobre a contestação e sobre a manifestação
do devedor e a manifestação do comitê de credores, caso esse comitê exista. Né? Qual é o prazo? 5 dias. 5 dias também para emissão do parecer do administrador judicial. Ok. Depois da impugnação, contestação e a manifestação de comitê, devedor e administrador judicial, o processo vai para o juiz. Aí o juiz vai receber a impugnação, vai receber a contestação, vai receber a manifestação do comitê, se ele existir, e a manifestação do devedor, e vai receber a manifestação do administrador judicial, certo? Com base nisso tudo, o juiz ele basicamente vai ter duas opções. Se ele achar que a impugnação está pronta para julgar, o juiz julga a impugnação, certo? Se o juiz achar que o negócio é meio complicado, se o juiz achar que de repente essa impugnação ela demande ali um laudo, um estudo técnico, alguma coisa nesse sentido, o juiz pode marcar uma audiência com as partes para produzir provas, etc., para instruir melhor essa impugnação, né? E para depois ele dar um parecer final, certo? Mas a questão é, o juiz vai julgar essa impugnação, essas impugnações que vierem a aparecer, correto? Depois do juiz julgar essas impugnações, o juiz vai dizer para o administrador judicial o seguinte: olha, dos créditos que estavam aqui na sua primeira relação, esses daqui foram impugnados. Dos que foram impugnados, esses aqui, as impugnações eu julguei improcedente, então as pessoas vão continuar nessa relação aqui. E há alguns créditos que eu julguei a impugnação procedente, ou seja, eu mandei tirá-los daqui. Exemplo, a Maria, o juiz deu razão a Maria, realmente o Joaquim não tinha que ter habilitado o crédito. Então, o Joaquim que estava aqui saiu, porque a Maria conseguiu provar que realmente o crédito dele não existia, ou seja, a Maria não era tão louca assim. Depois do juiz julgar todas as impugnações que existirem, o juiz passa a lista final para o administrador, e o administrador judicial, segundo o artigo 18, vai ter a incumbência de divulgar, de publicar através de edital, a consolidação do quadro geral de credores. Ou seja, aqui nós temos meio que uma versão final, estou colocando entre aspas porque talvez ela não será final, depois eu explico por quê, do quadro geral de credores. Isso aqui é absolutamente importantíssimo, porque o quadro geral de credores é aquela relação meio que final de credores. Depois dos credores se habilitarem, depois dos credores terem seus créditos analisados pelo administrador judicial, depois dos credores se impugnarem, sobreviverem às impugnações, o juiz meio que fecha a lista. Fala, não, isso aqui realmente é a lista final, estou colocando final, porque depois eu explico por quê, que ela não é final, mas é como se fosse uma lista final, uma lista provisória, né? Mas dizendo assim, não, esse aqui são os credores que vão participar da recuperação judicial, tá? Então, essa lista final de credores, nós chamamos de quadro geral de credores. E qual é a importância de você estabelecer o quadro geral de credores? Porque quem está no quadro geral de credores que vai participar da Assembleia Geral de Credores. Está lá no artigo 39. Artigo 39 diz, olha, vai participar da Assembleia Geral de Credores aqueles que estiverem no quadro geral de credores, né? Então, vocês vão recordar da aula 2, quando eu falo, olha, os credores lá no dia da Assembleia Geral aparecem, vão votar o plano tal. Tá, mas quem são esses credores que vão aparecer lá no dia? É quem estiver no quadro geral de credores, tá? É quem estiver no quadro geral de credores, certo? Beleza. O administrador judicial consolidou o quadro geral de credores. Está aqui a lista final da galera que vai participar da recuperação judicial. Ok. Quando o quadro geral de credores for consolidado, a essa altura do campeonato aqui, depois eles se matarem aqui nessa celeuma toda, o devedor já terá apresentado o plano de recuperação judicial. E aí eles vão analisar o plano de recuperação judicial. Eu até vou colocar uma setinha aqui que eu não tinha colocado. Eles analisam o plano de recuperação judicial.
certo? Ok. E vou tirar essa daqui também. Por quê? Porque é o seguinte: quadro geral de credores. Na hora que ele for constituído, ele vai ter acesso ao plano de recuperação judicial. Então, os credores vão ter 30 dias para analisar o plano de recuperação e manifestar sobre ele. Pensar, pô, esse plano é bom ou não é? Eu concordo com esse plano ou não? Se todos os credores disserem assim: ah, nós concordamos com esse plano, nós achamos ele bacana, eu topo renegociar, é melhor renegociar do que não ver a dívida, aquela coisa toda. Se eles concordarem com o plano, eles não apresentam objeções. Ou seja, basta eles ficarem quietos. Então, eles têm 30 dias para analisar o plano de recuperação. Se nesses 30 dias eles ficarem quietos ou se manifestarem no sentido de concordar com o plano está aprovado. É aquela história. Quem cala, consente. Ou seja, houve a apresentação do plano, ninguém falou nada, todo mundo ficou quietinho, quer dizer que todo mundo concordou. Se todo mundo concordou com o plano, o que o juiz vai fazer? Ou seja, se não há objeção, se não há recusa ao plano, o plano está aprovado. Agora, se eu analisei o plano de recuperação judicial e eu apresentei uma objeção, ou seja, uma não concordância com esse plano, o que vai acontecer? Essa objeção vai acarretar em uma Assembleia Geral de Credores. Agora imagina vocês o seguinte: uma empresa pede recuperação judicial, esse quadro geral de credores aqui, vamos imaginar que tem 1000 pessoas. Um infeliz diz assim: não concordo com o plano, que eu vou apresentar a minha objeção. Por causa desse um infeliz, vai ter Assembleia Geral de Credores. E aí há uma discussão na doutrina se essa objeção pode ser vazia ou não. O que é objeção vazia? Objeção vazia é aquela objeção que eu digo: eu não concordo com o plano porque eu não concordo com o plano. Não gostei dele. Simples assim. Não gostei dele. Não fui para a cara dele. Não concordo porque eu não concordo. Já há algumas objeções que não são vazias, são objeções fundamentadas. O que seriam objeções fundamentadas? São aquelas objeções que falam, por exemplo, assim: olha, o plano de recuperação judicial não traz ou não está adequado ao artigo 50 da Lei 11.101. Ela prevê situações aqui que o artigo 50 não permite. E aí essa discussão. Só valeriam objeções fundamentadas ou objeções vazias também procedem? Só a celeuma que ainda a doutrina não me parece ter resolvido. Você vai achar doutrinador que fala que só vale fundamentada, você vai achar doutrinador que diz que a vazia pode, porque o credor ele tem o direito de discordar da recuperação judicial, isso não pode ser imposto a ele, e ponto, acabou. Então vai achar de tudo. Mas enfim, a objeção, essa objeção quer dizer que os credores não concordaram com alguma coisa do plano de recuperação judicial. Quando alguém não concorda com o plano de recuperação judicial, o que acontece com o plano? O plano será submetido à Assembleia Geral de Credores. E a Assembleia Geral de Credores vai acontecer lá no dia predeterminado e a votação vai existir conforme nós trabalhamos na aula passada, né? Os devedores, os credores, aliás, são organizados em 4 grandes grupos, né? Os trabalhadores, os credores com garantia real, os quirografários e os pequenos empresários, empresários de pequeno porte, microempresários e empresários de pequeno porte. Eles vão votar lá conforme o quórum do artigo 45 e vão aprovar ou não o plano. Se o plano for aprovado na Assembleia Geral de Credores, olha o que acontece aqui, ó. Acompanhe a seta. Se eles aprovarem, o plano será considerado aprovado e começa o cumprimento do plano, certo? E se os queridos
credores, na sua Assembleia Geral, disserem: não concordamos. Não concordamos com esse plano de recuperação judicial. Não concordamos. Se não houver a concordância, significa que o quórum do artigo 45 não foi atendido. O artigo 45 diz: para o plano ser aprovado, precisa que trabalhadores e empresários de pequeno porte e microempresários, essa contabilidade é feita classe por classe, não no geral, é feita nessa classe, depois nessa classe. Para aprovar, precisa da maioria dos credores que estejam lá, certo? Já os com garantia real e os quirografários, para aprovar, precisa de maioria de pessoas e maioria dos créditos, certo? Isso aqui é o que diz o 45, parágrafo 1º e parágrafo 2º, já foi trabalhado aqui, então presumo que você já conhece. Se não bater esse quórum, significa que na Assembleia Geral o plano de recuperação judicial não foi aprovado. Não foi aprovado, ele foi aprovado, claro. Tá, reprovou, e aí, o que acontece? Se reprovou, o plano será encaminhado ao juiz. E aí o juiz, por obrigação do legislador, ele vai analisar o resultado da Assembleia Geral conforme o artigo 58. Esse artigo é de suma importância. Abram aí a lei de vocês, eu também vou abrir a minha aqui. Vamos lá para o artigo 58. Artigo 58. Prestem muita atenção nesse artigo 58. Tá? Olha só o que ele diz. Caput do artigo 58. Cumpridas as exigências dessa lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor, cujo plano não tenha sofrido a rejeição de credor nos termos do artigo 55 dessa lei. Ou seja, não tenha sofrido objeção. Ou seja, o juiz aprova o plano, o juiz diz que o plano está aprovado se não houver objeção. É o início do 58. 58, primeira parte. Artigo 58, caput, primeira parte. Se não houver objeção, o plano está aprovado. Agora presta atenção na segunda parte. Ou tenha sido aprovada na Assembleia Geral de Credores na forma do artigo 45 dessa lei. Ou seja, aprovou aqui, houve objeção, mas aprovaram, o plano também estará aprovado. Então, o caput do 58 diz: não há objeção, sem objeção, plano aprovado. Houve objeção, mas na Assembleia Geral ele está aprovado. Ok. O juiz vai dizer: o plano está aprovado. Tá? O plano está aprovado. Agora vamos ao problema. Vamos entrar no problema. Parágrafo 1º. O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve a aprovação na forma do artigo 45 dessa lei, desde que, na mesma Assembleia, tenha obtido de forma cumulativa. Prestem atenção. O plano sofreu objeção. Foi para a Assembleia Geral de Credores. Se ele foi aprovado, o juiz aprova o plano. Se ele foi reprovado, o administrador judicial, que é o cara que comanda a Assembleia Geral, manda a ata da Assembleia para o juiz e fala: doutor, olha o que aconteceu na Assembleia Geral. E o juiz vai analisar. Dependendo de como foi a votação na Assembleia Geral, olha o que vai acontecer. O juiz pode suprir a recusa. O juiz pode suprir a recusa da Assembleia Geral. É o que o direito americano chama de trail down, ou seja, que numa tradução literal seria engolir, fazer o sujeito engolir goela abaixo determinada coisa. Uma tradução não muito, digamos assim, poética, seria isso: empurrar a goela abaixo. O juiz pode suprir a recusa, a reprovação da Assembleia Geral dos Credores e aprovar o plano. Ou ele pode não conseguir suprir essa recusa. Como é que isso vai acontecer? Para o juiz suprir a recusa, tem que acontecer ao mesmo tempo
todas as possibilidades, todos os requisitos do artigo do parágrafo 1º do 58. Vamos ver quais são? Primeiro, o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes na Assembleia, independentemente de classes. Então vamos imaginar que lá no dia da Assembleia Geral tenham comparecido 400 credores, número de pessoas, 400 credores, que estão lá divididos nos seus grupinhos, que a soma desses 400 credores dê lá 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Aí o plano foi aprovado porque não bateu o 45 para o primeiro e segundo. Ok. Vamos imaginar que desses 100 milhões, vamos imaginar que somados 400 credores, dá 100 milhões de reais. As pessoas que quiseram aprovar o plano, se você somar todos os créditos dela, der mais da metade dos 100 milhões, a gente consegue atingir o primeiro requisito para o juiz suprir a recusa. Qual é o primeiro requisito? Na Assembleia Geral, não houve aprovação. Ok, entendemos isso. Mas dos que quiseram aprovar o plano, se você somar o crédito de todo mundo, dá mais da metade do total que apareceu, se der o 58 para o primeiro 1, tá ok, certo? Beleza. Vamos lá. Segundo requisito. A aprovação de duas das classes dos credores nos termos do artigo 45 dessa lei. Ou, caso haja somente duas classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos uma delas. Inclusive, esse artigo aqui, ele sofre com uma questãozinha. Porque quando a lei 11.101 surgiu, na Assembleia Geral de Credores só tinham 3 classes. Trabalhadores, credores com garantia real e quirografários. Aí veio a Lei Complementar 147 e incluiu mais uma classe. Os microempresários e empresários de pequeno porte. Então são 4. Só que os caras esqueceram de mexer no artigo 58. Então como é que funciona? Por que eu estou dizendo isso? Antigamente era assim, tem 3 classes votando. Se pelo menos 2 aprovaram, eu preencho o 58 parágrafo 1º 2. Se tiver só 2 votantes, eu preciso da aprovação de pelo menos 1. Mas os caras esqueceram de mexer, mas enfim, isso aí é outra discussão. Mas vamos tentar entender isso aqui. São 4 classes votando. Trabalhadores, credores com garantia real, quirografário, empresários de pequeno porte e microempresários. Se dessas 4 classes, pelo menos duas, aprovaram o plano, nos termos do artigo 45, esse segundo requisito também está preenchido. Ou seja, 4 classes. Vamos imaginar que trabalhadores e credores, microempresários ou empresários de pequeno porte votaram a favor do plano. A maioria dos credores. Está aprovado em cada uma dessas classes? Tá aprovado, certo? Se isso aconteceu, o 58 parágrafo 1º, inciso 2, já está preenchido. Então, olha só. Houve a Assembleia Geral, houve a reprovação. Mas se em sim, pelo menos das 4, 2 classes aprovaram, tá ok. Ou, se haviam 2 classes, pelo menos 1, certo? Então, se preencher isso daqui, a segunda condição para o juiz suprir a recusa está preenchida. Então, vamos lá. Primeira, aprovação de pelo menos metade do total de créditos que apareceu no dia. Segundo, pelo menos 2 classes que aprovaram o plano. Vamos ao terceiro e último. Na classe que rejeitou, o voto favorável de pelo menos 1/3 dos credores, na forma dos parágrafos 1º e 2º do artigo 45 dessa lei. Então vamos imaginar que numa Assembleia Geral, das 4 classes, os trabalhadores e os empresários de pequeno porte, microempresários, a maioria dos credores aprovou. Então nessas 2 classes aqui, ok. Vamos imaginar que na classe dos credores com garantia real, houve aprovação da maioria dos credores e a maioria de crédito. Porque segundo o 45 também eles aprovaram, ok. Só numa classe aqui dos quirografários que eles não aprovaram. Lá não teve nem maioria de credores, nem maioria de crédito. Então tá. Segundo o artigo 58, parágrafo 1º, inciso 3,
Se nessa classe aqui que rejeitou, ou nas classes que rejeitou o plano, pelo menos 1/3 dos credores, presta atenção, 1/3 dos credores, 1/3 da quantidade de credores votou a favor, está preenchido o terceiro requisito. Ou seja, se na classe que rejeitou, pelo menos 1/3 do total de quantidade de pessoas aprovou o plano, o terceiro requisito está preenchido. Ou seja, o plano foi reprovado, mas o juiz observou o seguinte: da maioria dos créditos presentes, houve aprovação. Da maioria dos créditos presentes, no geral, mais da metade aprovou. Pelo menos 2 classes de credores aprovou conforme o 45. E na classe que rejeitou, 1/3 dos credores, não créditos, 1/3 dos credores aprovou, o que o juiz vai fazer? O juiz vai aprovar o plano goela abaixo dos credores. Ou seja, os credores reprovam, mas o juiz supra a recusa. Isso é uma situação prevista no nosso artigo 58. Agora, para que isso aconteça, os 3 requisitos têm que estar previstos cumulativamente, os 3 de uma vez. Vamos imaginar a seguinte situação: eu tenho a maioria dos créditos no total, eu tenho aprovação de 2 classes, mas eu não tenho o último requisito. Se eu somar todos aqueles que aprovaram na classe que rejeitou, não dá 1/3. O juiz não vai suprir a recusa. Se o juiz não suprir a recusa, vai se manter a reprovação do plano de recuperação judicial. E aí o que vai acontecer? Quando a Assembleia Geral de Credores não aprova o plano e o juiz não consegue suprir a recusa, o que acontece com o devedor? Falência. Ele vai à falência, tá? Ele vai à falência. E aí, só para encerrar o vídeo, nós já estamos aí com 37 minutos, né? Deve ser o maior de todos os vídeos que eu já postei até hoje, né? Porque olha o tamanho do assunto aqui. Quando a Assembleia Geral de Credores reprova o plano e o juiz não consegue suprir, o que era uma recuperação judicial vira uma falência. Essa transformação de recuperação judicial em falência é um fenômeno que nós chamamos de convolução. Convolução é quando o juiz converte a recuperação judicial em falência. Isso pode acontecer em algumas situações. Por exemplo, cadê meu pincel aqui? Achei. Eu não falei, mas eu vou falar agora, para encerrar o vídeo. Quando o juiz dá o despacho de processamento, abre-se um prazo de 60 dias para o devedor apresentar o plano, certo? Lembra que eu falei lá atrás, no comecinho do vídeo, que esse prazo aqui é fatal, chamado prazo fatal, não cumpriu, lascou. Se em 60 dias o devedor não apresentar o plano de recuperação judicial, o que acontece com ele? Falência. Então eu até poderia pegar uma setinha aqui, passar aqui do lado, contornar aqui, não apresentou o plano. Não apresentou o plano ou não apresentou no prazo. Falência. Não apresentou no prazo, falência. Essa é a hipótese de convolução. Não apresentei o plano no prazo, convolução. Qual é a segunda hipótese de convolução? Quando a Assembleia Geral de Credores, olha eu sumindo do vídeo aí. Quando a Assembleia Geral de Credores recusa o plano e o juiz não consegue suprir a recusa. Se o juiz não conseguir suprir a recusa, ele irá à falência. Quando uma recuperação judicial vira falência, nós dizemos que aí ocorre o fenômeno da convolução, ou seja, quando a recuperação judicial dezebra, né, seja com a não apresentação do plano, seja com a recusa não suprida pelo juiz, nós vamos para a